Olá, estamos de volta com o nosso curso de Lógica e Algoritmos. E agora nós vamos para a aula 3. Nessa aula, a gente vai falar sobre os tipos de dados. Então, por que a gente tem que aprender sobre os tipos de dados quando a gente está falando de algoritmos? Porque a gente precisa definir qual tipo de dado o usuário vai digitar para cada situação. Por exemplo, quando precisamos pedir ao usuário, devemos garantir que o tipo de dado fornecido seja compatível com aquele que a nossa aplicação e o computador está esperando. Por exemplo, um inteiro, ou um número real, uma string, uma cadeia de caracteres. Mas o que são isso? Isso são os tipos de dados. Então, eu tenho um tipo para numéricos. Eu tenho o inteiro e o real. E para texto eu tenho a string, ou a cadeia de caracteres. Vamos entender direitinho o que é cada tipo. Então, o primeiro tipo de dados que a gente vai conhecer é o numérico. E nesse tipo numérico existem duas classes diferentes. Aqueles numéricos que são inteiros e aqueles numéricos que são de ponto flutuante. Por exemplo, o número π, 5.3, a localização de um GPS, né? Os pontos de latitude e longitude. Então, para cada tipo de informação que a gente pretende salvar na nossa aplicação, na memória do computador ou então no banco de dados, a gente tem que saber qual tipo que a gente vai escolher. Pensa, se a gente coloca uma mensagem para o usuário falando assim, ó, digite o seu nome. Aí a gente entende que o usuário vai fazer o quê? Ele vai apenas digitar letras, né? Mas se o usuário colocar um número e apertar o Enter, o nosso programa vai estar programado para aceitar uma letra. E quando o usuário entra com um número, dá um erro de tipo. Entendeu? O nosso computador não vai conseguir colocar um tipo inteiro em algum outro tipo diferente. Entendeu? Se eu tenho uma string A, eu não posso atribuir o valor dessa string para uma outra variável que é do tipo inteiro. Dá problema no tipo, né? O compilador ele não deixa compilar, né? Então, para o tipo texto, a gente conhece como cadeia de caracteres ou então string. Além dos tipos que a gente falou, que são os inteiros e os reais, existem também outros tipos que nem o booleano. O booleano é aquele tipo que a gente vai usar quando a gente precisa tomar algum tipo de decisão. E aí a gente vai avaliar a situação daquela decisão, se é verdadeiro ou falso. Entendeu? Então, o Boolean, ele só tem dois valores permitidos. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou é true ou é falso. Mais para frente, a gente vai ver que nas linguagens de programação existem alguns tipos de dados a mais. Então, aqui tem os mais básicos que nós vamos começar a usar, aprender a usar os mais básicos, depois a gente vai para aqueles mais completos, né? Mais específico da linguagem. Então, o que a gente vai estudar aqui é independente de linguagem, né? A maioria das linguagens vai ter esses tipos, entendeu? Algumas outras linguagens têm alguns tipos diferentes a mais. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando sobre tipos de dados é que quando você define um tipo de dados, o seu computador ele reserva um espaço na memória para aquela informação, para aquele tipo ser guardado. E esse processo a gente dá o nome de variável. Quando a gente precisa criar um espaço na memória do computador e salvar uma informação lá e deixar lá enquanto o programa está rodando, a gente chama esse espaço de variável. Então, se eu quero fazer um programa bem simples que imprime a soma de A mais B e devolve o resultado, eu posso querer o valor do resultado depois. Então, se eu gravo numa variável, eu posso ficar usando aquele valor várias vezes até enquanto ele existir. Entendeu? Enquanto eu não apagar da memória, ele continua lá disponível para mim. Então, a variável é basicamente o quê? Uma caixinha que o computador tem para registrar aquilo que o usuário digita, né?
ele armazena o local da caixinha e sempre que precisar saber o valor, ele olha no endereço da caixinha, certo? Então, um exemplo do pseudocódigo em Portugal seria assim, ó. Deixa eu mudar para o tipo code aqui. Aqui a gente tem um exemplo de algoritmo em Portugal, ok? Então, eu tenho aqui o início do programa, a declaração de variáveis. Ó, eu tenho uma variável chamada N1 e outra chamada N2 e outra chamada resultado. Todas elas são do tipo inteiro, ok? E eu tenho aqui o comando mostrar, dizendo assim, ó, digite o primeiro número. Então ele mostrou para o usuário uma mensagem. E agora, na linha de baixo, ele está esperando o usuário digitar. Quando o usuário digitar e apertar o Enter, essa variável N1 vai receber o número que ele digitou. Mas lembra lá do tipo? Ele está esperando que venha um inteiro aqui, ó. Se eu digitar uma letra A e apertar o Enter, vai dar erro no programa e ele vai parar. Porque ele estava esperando um tipo e eu forneci outro. Ele estava esperando um número e eu forneci uma letra, que é um caractere. Ok? Então, o nosso programa ele não vai conseguir fazer esse cálculo e vai travar. Beleza? Então, a gente precisa ter essa segurança de que o que o usuário vai digitar é compatível com o que o nosso programa espera. Ok? Essa é a definição assim que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de variáveis, tipos de dados, né? Memória, onde vai salvar as coisas. Bom, essa aula era isso. Ela é uma introdução apenas aos tipos de dados. Quando a gente estiver na aula de Java, a gente vai ver uma coisa mais aprofundada e ver quais os tipos de dados do Java, os tipos primitivos. Mas, por enquanto, o que a gente viu aqui já está de bom tamanho, que a gente já viu são tipos inteiros, reais, de ponto flutuante, que nem o float, double, né? Então, a gente já sabe, se eu precisar gravar um número, um único número sem ponto flutuante, eu vou usar o tipo inteiro. Se eu precisar salvar um número que tem vírgula ou ponto, né, para o pessoal que mora nos Estados Unidos, eu vou usar o tipo double ou float, ok? Que são os tipos reais, né? E aqui o nosso, para finalizar o nosso, a explicação do nosso algoritmo aqui, o processamento ele está sendo feito aqui, na linha 41, ok? Então ele está somando N1 mais N2 e atribuindo o valor ao resultado. Depois que ele pede N1 e N2 aqui, certo? Ele pede para o usuário digitar os dois valores para atribuir a um a N1 e um a N2, calcula o resultado e atribui o valor à variável resultado e envia o comando de mostrar o resultado na tela. Depois finaliza o programa. Correto? Então agora você já sabe o que são tipos de dados e como o computador armazena esses tipos de endereços na memória. E esses valores, como ele faz para acessar esses valores. Então pense que quando você define o valor para uma variável, o computador vai criar uma caixinha e vai dar um nome para aquela caixinha. Sempre quando você precisar daquela variável, ele vai pegar o endereço daquela caixinha e vai olhar o que tem dentro dela. É assim que funciona o endereçamento de memória, basicamente explicando, ok? Então, eu espero ter contribuído aí para o seu aprendizado. Eu vejo você no próximo vídeo.